você pode e deve se valorizar mais. Principalmente você que já tem 20 anos de experiência, você que tem um currículo incrível, você tem opções. Eu fui fazer uns cálculos, quanto que custa a hora trabalhada em alguns principais vínculos que a gente conhece na carreira do médico. Então, eu fui calcular quanto que um médico que atende plano de saúde, em média, tá? Isso depende de especialidade, depende de plano, depende de cidade, depende de vários fatores, mas, em média, pelos meus cálculos, um médico que atende plano recebe ali R$ 43 por hora. Um médico que atende plantões, né? Ele ganha ali R$ 85 por hora. Um médico no atendimento particular recebe ali R$ 128 por hora, apenas com consultas, tá? Eu tô falando aqui, estou me referindo só à consulta, o tempo de consulta, quanto que cada um... porque, obviamente, nos planos tem os colegas que trabalham com procedimentos, trabalham com cirurgias, por aí vai. Estou só falando de consultas. Então, o que eu quero trazer para que vocês reflitam aqui hoje é o seguinte: quanto que está saindo o seu retorno por hora trabalhada, onde você trabalha hoje? Em alguns casos, alguns colegas estão trabalhando em locais que nem remuneração tem. Cargos de gestão, cargos enfim. E isso acaba piorando ainda, né? E aí, muitas vezes, a gente pergunta, né? Essa semana eu conversei com muitos colegas médicos sobre isso, por isso que eu resolvi trazer esse tema. Muitos colegas falando assim, pô, Sidney, eu não tenho tempo, eu queria ter mais tempo. E aí, quando eu pergunto, beleza, mas o que você tem feito com o tempo que você tem hoje? Né? Como é que você tem utilizado as 24 horas que você tem? Né? Todo mundo aqui tem 24 horas por dia. Você está investindo suas 24 horas como? Né? E aí, quando os colegas falam, fica muito claro para mim. Que a maioria, infelizmente, ainda não tem essa clareza de onde você... como que você está investindo o seu tempo? E qual o retorno disso? Né? Vou citar aqui alguns exemplos de colegas que conseguiram dar essa virada, né? Conseguiram sair do círculo vicioso. Eu não sei se você já sabe o que é círculo vicioso. Em círculo vicioso, aqui a gente chama aquele momento da carreira do médico, onde o médico trabalha muito, ganha menos do que merece, né, do que realmente o trabalho vale, por isso tem que trabalhar cada vez mais, gasta mais do que ganha, e aí acaba que totalmente insatisfeito com os resultados que gera para os pacientes, porque tem que atender rápido, não atende bem, o paciente não melhora, o paciente não volta, esse médico não tem satisfação como profissional, né? E a remuneração é baixa, e por isso ele tem que continuar nessa corrida louca de querer trabalhar mais, e aí trabalha mais, gasta mais, pacientes não melhoram, e é um círculo, é uma espiral negativa que só piora. E alguns exemplos de colegas que eu vou citar aqui agora conseguiram, né, inclusive com a nossa ajuda, né, com o nosso método, com o método CVM, conseguiram dar uma virada, sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso, que é quando o médico trabalha menos, né, trabalha uma quantidade razoável, é muito bem remunerado, por trabalhar menos, consegue atender melhor seus pacientes, e por isso esses pacientes têm mais resultados. Por ter mais resultados, esses pacientes fidelizam, eles voltam, eles ficam felizes, eles ficam satisfeitos, eles indicam esses médicos para outras pessoas, e esse médico, então, vai ali uma espiral positiva do círculo virtuoso da medicina. Quanto mais pessoas ele atende melhor, esses pacientes ficam fidelizados, eles indicam, a agenda desse médico vai ficando cheia, aí daqui a pouco ele consegue aumentar o ticket médio dele, consegue trabalhar cada vez menos e ganhar mais. Né? Então, esse é o círculo virtuoso da medicina, né? Círculo virtuoso. A Ilana Falcão foi uma médica que a gente ajudou, né, nos últimos 2 anos, aí, 2020 e 2021, e a Ilana, dentro de um ano, ela conseguiu aumentar em 10 vezes o faturamento dela de atendimento particular, do consultório particular, sem necessariamente trabalhar mais, né, trabalhando
trabalhando com mais qualidade e com mais liberdade, escolhendo os horários de trabalho, né? Como ela mesma diz, não abrindo mão do tempo como mãe, né? Então, esse é um exemplo. O outro exemplo é o João Paulo Lomelino, que vou tentar colocar o vídeo dele aqui, que assim como a Ilana, aliás, eu ia falar Irlena, como a Ilana, o João Paulo, ele aumentou o faturamento dele em 7,5 vezes em 2 anos, né? Diminuindo a carga horária de trabalho de 60 para 40 horas por semana. Detalhe, o João Paulo é um oftalmologista no Rio de Janeiro, né? Então, assim, muitos colegas acham que é impossível, né? Porque cidade grande, esse mercado está saturado. E a gente gosta de mostrar exatamente para dizer que sim, é possível. Deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo do João Paulo, rapidinho. Esse não é o vídeo que eu queria mostrar, não, mas vou mostrar esse aqui. Em menos de um ano, no final de 2020, eu já estava trabalhando somente nos meus negócios. Então era um medo muito grande, né, do faturamento particular. Será que isso ia crescer? Será que isso ia segurar meus gastos? E o que eu posso dizer é que desde que eu entrei, o meu faturamento com particular triplicou. Isso aqui foi um vídeo que ele mandou para a gente ano passado. Quer dizer, início, na verdade, início de 2021. No final do ano passado, eu entrevistei ele, falei com ele numa live, e ele falou esses números que eu falei para vocês. O que eu descobri, pelo menos os médicos que eu convivo, são médicos que têm um comprometimento muito grande com a saúde dos seus pacientes. E isso foi muito incrível de descobrir, né? Então, não é à toa que o nosso bordão aqui é exatamente o resgate da boa medicina. É exatamente o resgate da boa medicina. Porque a gente entendeu isso. A gente até fala para vocês, aumente o número de pacientes particulares, fidelize pacientes, encante, aumente seu faturamento, ganhe mais trabalhando menos. A gente fala isso porque faz parte do marketing, mas na realidade a gente descobriu que o que mais tem atraído o tipo de colegas, o tipo de médico que a gente se amarra em ajudar é falar da seguinte forma, o que eu acabei de falar, né? Resgate o prazer de exercer a medicina como você sempre sonhou. E a gente tem conseguido isso. Muito, assim, muito grato, muito feliz, eu me sinto muito privilegiado por estar ajudando tantos colegas a ajudar tantas pessoas. Então, tem sido muito incrível. Agora, por outro lado, pessoal, o que acontece? Se você hoje, o seu retorno por hora de trabalhado é baixo, se o seu retorno por hora trabalhado é principalmente abaixo de R$100, né, pode ser um sinal de que você esteja no círculo vicioso. Esse é um parâmetro objetivo. Agora, quais são os parâmetros subjetivos para você pensar? Pô, eu tô feliz. O lugar onde eu trabalho, eu me sinto bem lá. Né? Eu consigo exercer a medicina de forma plena, de forma digna, de forma ética. Né? Eu consigo fazer isso com autonomia, com liberdade. Porque se você não tiver, se você se identificar com alguma dessas questões subjetivas ou essa questão objetiva de estar ali com retorno financeiro menor de R$100 por hora trabalhado, provavelmente você está no círculo vicioso. E essa é uma espiral que só piora. É uma espiral que só piora, né? E você corre o risco aí de estar não só frustrado com a profissão, mas tem um risco é um risco de erros médicos, né? Imagina você atender 30 pessoas no período de 4 horas, atender ou mais, né, 40. O risco de erro aumenta muito, né? O risco de você não ajudar as pessoas, né? A questão de você não estar satisfeito. Gente, assim, uma coisa que pouca gente fala também. O fato de você trabalhar em locais onde você não... Por exemplo, você pode pensar, Sidney, mas você está falando exatamente do local onde eu trabalho. Eu trabalho em locais em que eu não tenho autonomia, onde eu ganho menos de R$100 por hora, onde eu tenho que atender volume. E aí, o que eu faço?
E aí eu quero dizer para você, calma, tá tudo bem. Na maioria das vezes a gente chega nesse momento sem saber. A gente vai seguindo o fluxo, né? Vai seguindo o fluxo, todo mundo fala para fazer isso, a gente vai lá e faz. Mas o fato é que eu estou aqui hoje para dizer para você que você não precisa ficar aí por toda a vida. Você pode, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Você pode fazer, se você não estiver feliz, se você não estiver satisfeito, se você não estiver se sentindo valorizado, você pode fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo para você fazer a sua transição e sair desses locais onde você está hoje, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar, tá? Uma das frases que eu mais tenho escutado, principalmente de alunos, né, do CVM, né, do nosso método, é o seguinte: Sidney, eu estava no piloto automático, trabalhando, e até que eu me casei e tive o meu filho, eu tive a minha filha. A partir daquilo, quando eu realmente consegui parar e eu fui ver e aí eu fui perceber, né? Perceber, a palavra é perceber. Eu fui perceber o quanto que eu trabalhava, o quanto que eu não estava dedicando tempo para mim, o quanto que eu não estava dedicando para minha família, sabe? O quanto que eu estava vivendo só para medicina, né? E e aí depois, né, que eu fui perceber o quanto que o meu tempo é valioso, o quanto que o meu trabalho é nobre e o quanto que ele é desvalorizado, o quanto que eu cobrava barato por o que eu fazia. Gente, eu tenho escutado muito isso, muito isso, muito isso. Outra história que eu tenho ouvido também, mas essa é mais de colegas mais sêniores, né? Colegas que têm aí mais de 20 anos de formado, colegas que têm mestrado, doutorado, que têm uma formação incrível, colegas que, enfim, principalmente colegas que têm um bom currículo, né? Eles falam para mim assim, Sidney, eu tô dando uma guinada na minha carreira porque, cara, eu não aguento mais, né, me sentir desvalorizado depois de uma vida de dedicação para a medicina, uma vida de dedicação aos estudos, sabe? Poxa, eu fiz mestrado, fiz residência, mestrado, doutorado, fellow, publiquei livro, não sei o quê, e poxa, as empresas, os planos, os governos pagam uma mixaria para a gente, aí a gente vai lá fazer o serviço, não tem as condições adequadas, às vezes a gente fica podado. Eu tenho escutado muito isso, muito isso. E o mais triste é que muitas vezes esses colegas também, eles não conseguem enxergar uma saída, né? Eles acham que estão presos aqui. E aí faz parte do nosso trabalho, né, aqui, inicial, exatamente fazer com que acordar esses colegas que estão no piloto automático, não necessariamente por ter um filho, não necessariamente por ter tido uma pausa, às vezes por conta de doença, é uma coisa também que acontece muito. Eu parei, Sidney, porque eu tive um burnout, eu parei porque eu tive um problema de saúde, eu tive que parar, eu parei por conta da pandemia, eu parei porque... Não, a gente tem cada vez mais tentado chegar antes, né? Chegar antes para dizer para esses colegas que, ó, existe saída. Essas histórias, né, desses colegas e uma coisa que sempre vem é isso. Pô, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Poxa, hoje eu tenho 90% do meu faturamento é de vínculos outros que não consultório. Ou então, quando tem consultório, pô, 90% da minha renda é proveniente de plano de saúde. Como é que eu vou fazer para fazer essa transição? Como é que eu vou fazer para focar no particular? E a gente entendeu, depois aí de quase 3 anos, depois de quase 1.000 médicos que a gente tem ajudado, que quando a gente fala de tempo, pessoal, tempo, dinheiro e energia. Tempo, dinheiro e energia tem a ver com prioridade. Prioridade. Para pensar comigo. Para pensar comigo. Vou pegar o exemplo do Renato aqui, ó, que estava falando aqui pra gente no YouTube. O Renato colocou assim, ó: minha agenda do consultório está mais de 80% cheia, mas eu não consigo aumentar o tempo para trabalhar no consultório devido ao vínculo com a prefeitura, que paga as minhas despesas. Boa, Renato. Então, olha só, pega o exemplo do Renato aqui. Para pensar comigo. Renato, se você adoecer amanhã, se você, qualquer doença
de preferência uma doença transitória, tá? Mas que vai tirar aí de jogo por um mês. Como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar com isso? Um mês que você vai ter que ficar parado. Como é que a gente lida com isso? Uma vez que a gente adoece, aí a gente aterrissa, né? A gente aterrissa para essa premissa de que tempo é questão de prioridade. Não adianta você dizer, eu quero viver de particular, eu quero focar no meu consultório. Mas olha para sua agenda, quanto tempo da semana, hoje é quinta, se bem que essa semana não vale porque teve feriado, teve carnaval, mas o quanto da semana, vamos botar aqui, sei lá, 8 horas por dia, 8 vezes, das 40 horas, 40 horas comerciais, das 40 horas semanais que todos vocês têm, e todo mundo aqui tem 40 horas comerciais para trabalhar. Né? E as outras horas, vamos supor que seja para dormir, para questão pessoal, para questão, enfim, para as outras coisas, necessidades fisiológicas, mas 8 horas para trabalho. Dessas 8 horas, quanto que você tem destinado para o seu consultório? Se você não conseguir colocar, se você não estiver colocando, sei lá, nada, nem 1 hora por semana para o seu consultório, concorda que ele não é sua prioridade? Que ele está longe de ser sua prioridade? E aí, outra coisa. Não, minha saúde é prioridade. Minha saúde é prioridade. E aí, quando eu faço essa pergunta, quantas horas você fez de atividade física na última semana antes do carnaval? Ou no último mês? Se você não está fazendo, é porque, de fato, saúde não é prioridade. Entende? Mas eu estou me organizando porque, para mim, é prioridade ter uma reserva de emergência, ter um dinheiro investido, né, ter uma grana para poder eu ficar tranquilo. Tá, mas quanto tempo da sua agenda você tem dedicado para estudar finanças, ou para olhar para suas finanças? Quando a gente para pensar sobre isso, aí a gente vai olhar e ver, será que realmente eu estou dando prioridade para o que é prioridade? Então, gente, o objetivo desse nosso bate-papo aqui, dessa conversa, é exatamente isso. É trazer todos vocês que estão tendo acesso a esse conteúdo para consciência, né? Para o estado de consciência, né? Sair da pré-contemplação e chegar numa fase de contemplação e de dizer, cara, beleza, deixa eu ver o que eu estou priorizando na minha vida. Deixa eu ver o que eu estou priorizando. O que eu estou priorizando? Estou priorizando minha saúde? Eu estou priorizando... Deixa eu listar aqui o que é prioridade para mim. Saúde, família, finanças, consultório e trabalhos que mantêm a minha vida. Olha só que onda, olha só que louco isso que eu vou falar. Você coloca lá como você lista as 5 prioridades da sua vida. Minha saúde, tempo para minha família, tempo para organizar minhas finanças, para eu me sentir seguro, para me sentir segura, tempo para o meu consultório, que eu sei que é o que vai me trazer mais retorno no médio e longo prazo, a minha empresa, meu ativo principal, e o restante, né, em quinto lugar, eu vou separar tempo para as atividades que são de manutenção da minha vida, são os trabalhos que pagam as minhas contas. Agora deixa eu ver, beleza, ótimo, perfeito, ótimo. Agora, vamos olhar para trás e ver quanto tempo a gente está investindo para cada um desses. Aí você vai ver, você está lá, saúde, você come entre um plantão e outro, fast food, você não tem tempo de ir na academia, você foi uma vez só na semana ou no mês. Aí, segundo tempo para a família, você sai de casa, o filho está dormindo, chega, o filho está dormindo, não tem uma rotina para o casal. Aí, tempo para finanças, você não parou nenhuma vez no mês passado para olhar seus extratos, para olhar seu cartão de crédito, para ver para onde o dinheiro está indo. Muitas vezes tem até o banco ali metendo umas coisas que você nem viu que está acontecendo.
Consultório, você tem que assistir às aulas, você tem que ler um livro, você tem que fazer um curso, você tem que olhar, dar o feedback da secretária, ou você tem que contratar a secretária, mas nada disso também você conseguiu fazer. E aí quando você vai ver, 98% do teu tempo foi trabalhando em coisas que eram só para manutenção da sua vida. Olha que louco. Olha que louco. Então, a primeira coisa, pessoal, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui de dica prática é... A Aline já trouxe aqui uma dica prática maravilhosa que chama o livro Lê o Livro Essencialismo. Mas antes disso, antes de ler o Essencialismo, eu diria que a coisa mais importante é listar o que realmente você quer. Coloca na ponta do lápis. Não precisa ser agora não, tá? Mas escreve. Quais são minhas prioridades de vida? Né? O que realmente é prioridade para mim? O que para mim é mais importante? E escreve. Tá? Escreve. Você precisa identificar o que realmente é importante para você, o que realmente você quer. Pô, Sidney, mas eu tô com muita dívida, cara. Eu tô cheio de dívida. Eu comprei isso, eu comprei aquilo, tananã, tananã. E é uma outra casca de banana que a gente cai, né? O médico cai um monte de casca de banana, pessoal. E quando eu falo aqui dos colegas, eu falo com muita empatia, tá? Eu falo com muita empatia porque eu também já passei por isso. Eu já caí em todas essas cascas de banana também. E hoje meu trabalho é exatamente ajudar ou colegas que já caíram nessas mesmas cascas de banana, né, a se levantar, e ajudar os colegas que não caíram a não cair, que é elevar demais o padrão de vida. Então a pessoa não está feliz nem um pouco nos trabalhos que ela está, mas ela precisa ficar ali porque ela tem muita dívida, tem muito boleto, né? E aí eu falei, cara, então é o seguinte, você vai ter que fazer um trabalho de organizar primeiro o que realmente o que é importante para você, né? Ter isso muito claro na sua cabeça, na sua mente, e depois fazer um trabalho de organização financeira, porque fica complicado realmente, né? Quando você está muito engessado. Você ganha 20, 30 mil, 40 mil, mas você tem um padrão de vida que você está gastando ali 40 também, 39, quase não sobra nada, você vive com a corda no pescoço. Isso até mina, isso desgasta o quê? Isso desgasta a nossa criatividade, isso desgasta a nossa saúde mental, a nossa vontade, o nosso ânimo, né? A nossa vontade, a nossa força de vontade para poder lutar pelos nossos sonhos, para poder correr atrás dos nossos sonhos. Você vive um estresse muito grande, muita pressão ali, você todo mês tem que matar um leão ali, matar um leão por dia para poder equalizar as contas da casa. Isso é um grande vilão, é um grande destruidor de sonhos, né? Essa pressão. Eu passei por isso muito tempo. E o meu jogo virou, pessoal, além dessa questão de organizar o tempo, eu acho que uma consequência de organizar o tempo, por isso que eu coloquei como primeira dica, você identificar o que você quer. Porque, querendo ou não, a gente fala aqui que a gente faz muitas críticas, né, à formação médica, ao mercado médico, mas um fato, talvez você concorde, talvez não, mas para mim é um fato. A gente tem muita oportunidade de trabalho como médico, ainda. Já foi muito maior. Quem tem mais idade sabe disso. A gente vai seguindo o fluxo, né? A gente vai dizendo sim para todas as ofertas de emprego. Doutor, tem aqui um bico. Doutor, tem aqui um negócio. Tem um concurso, faz o concurso. Doutor, tem um negócio. Daqui a pouco você está trabalhando em 3, 4, 5, 7, 9, 10 vínculos. Meu Deus, como é que você está entregando esse trabalho? Né? Como é que esses pacientes estão se sentindo com esse trabalho que você está entregando? Qual a satisfação que você está tendo? Né? Qual a performance que você está fazendo isso? O quanto que isso é sustentável no longo prazo? Né? Não é sustentável. O exemplo aqui do Leonardo, que ele está compartilhando com a gente. Eu saí de um emprego público que eu entrei há 3 anos e só me fazia miserável agora. Ainda apareceu um edital para outro concurso no TJ, aqui para ganhar mais. Eu nem fiz inscrição, foco no consultório. É isso, Léo. É sobre isso, cara. Todo mundo aqui. Eu sou um grande defensor do propósito, de você identificar, cara, o propósito, eu sei que tá uma palavra muito batida, mas ao invés de propósito, pensa assim, cara, o que realmente eu gosto de fazer?
O que eu dentro da minha especialidade, dentro da medicina, o que realmente me encanta, né? Pô, será que tem algo que tem alguma área, tem algum local que eu gosto? E aí, olha só que interessante. Teve uma colega próxima a mim que ela abriu consultório aqui em Manaus, um tempo atrás, pediatra ela. Ela abriu o consultório dela ficou lindo, ela investiu no consultório. E aí, olha só que interessante, ela descobriu que ela não gostava de consultório. Recentemente eu conversei com ela e perguntei, e aí, como é que tá o consultório e tal? Ela falou, então, eu saí do consultório, deixei lá com a minha sócia, porque eu descobri que o que eu amo mesmo é emergência, eu gosto da adrenalina, do pronto-socorro e tudo mais. Olha que massa. Gente, tem um cara que fala de criatividade, chama Murilo Gun. Se vocês quiserem seguir, é um grande mentor para mim, é um ser de luz, é um cara muito fora da média, assim, um cara incrível. E ele fala assim, rapaz, parece que o RH do universo teve um problema lá, porque tá todo mundo trabalhando, os estudos mostram isso, né? Tá todo mundo trabalhando em lugares que não gosta, sabe? Deixando de atuar na máxima performance, ajudar muito mais pessoas e ser muito mais feliz. Olha que massa. Gente, quando a gente descobre o nosso valor, quando a gente descobre o nosso potencial, quando a gente descobre que, caramba, se eu posso trabalhar no concurso público, se eu posso fazer um serviço excelente no serviço público, eu posso fazer no meu consultório também. Ora, e se eu posso fazer um trabalho também excelente no meu consultório, eu posso fazer também em qualquer lugar. Não tem a ver com onde você está, mas com quem você é, com as características que você tem. É muito louco isso, sabe? O quanto que a nossa performance ela é podada. Muitas vezes pelo medo, né? Medo às vezes dos nossos pais, dos nossos professores, o medo das pessoas que nos amam, que dizem, não, vai no certo, amarra o teu burro na sombra. Ô, Léo, para com isso, você tem que ter uma segurança. E aí, por conta de uma segurança, que muitas vezes nem é uma coisa, não é um valor que é muito grande para você, você acaba se submetendo a seguir um caminho que não era o seu, que era, sei lá, de uma outra pessoa. Então, primeira coisa, identifica o que é, como é que você quer, né? Qual é a sua meta de vida como médico, como médica. Escreve isso. E aí, o que acontece? Tudo aquilo que não tiver te levando para aquela meta, começa a fazer um planejamento de largar aquilo. Não estou falando de você largar de uma hora para outra, tá? Eu fiz a minha transição de 2014 para 2021, total, assim. Hoje eu vivo da minha empresa, do meu negócio. Mas eu comecei minha transição em 2014, quando eu descobri que não era aquilo que eu queria. Eu não queria ser servidor público, eu não queria, sabe, eu não queria... E aí eu fui fazendo uma transição que durou 7 anos, até me encontrar de verdade, até encontrar o que realmente fazia sentido para mim. E nesse meio tempo, eu passei pela pesquisa, eu passei como eu fui professor universitário, montei consultório e fui me descobrindo, porque o propósito, ele não é uma coisa que você acorda um dia, meu Deus, descobri meu propósito. Não é assim. Você vai seguindo o que realmente você acredita. E durante esse caminho, você vai se conhecendo, você vai se percebendo, você vai vendo o que é que faz sentido para você e você vai ajustando. O fato é que quando você identifica o que realmente é importante para você, você começa a entender o que não é importante. Isso é fundamental. E o livro o Essencialismo ajuda muito nisso, tá? A gente não deveria nunca abrir mão, né, dessa premissa de que o nosso maior valor, a melhor forma de fazer caridade como médico é oferecendo o nosso melhor atendimento, né? E aí o João Paulo Melino trouxe uma pergunta numa live que a gente fez que eu achei formidável, eu achei fantástica. Ele falou assim, e eu vou repassar essa pergunta para vocês. O que você escolhe como médico, como médica? Você escolhe oferecer uma consulta gratuita de baixa qualidade, onde você não tem tempo de, como o Leonardo falou, poder viver as dores, viver ali o sofrimento junto com o paciente, de entender esse paciente, de poder explicar, de poder conversar com esse paciente, de poder, enfim, fazer uma consulta incrível, né, abrir mão disso e fazer uma consulta gratuita, ou cobrar por uma consulta incrível. Isso é algo
que vale a pena a gente refletir. Vale a pena a gente refletir, tá? Vale muito a pena. Segunda coisa que eu quero trazer hoje para te ajudar a conseguir mais tempo para investir no seu consultório particular. Será que você está no círculo vicioso da medicina? Ou seja, para e calcula o seu retorno por hora trabalhada. Como é que faz isso, Sidney? É o seguinte, você vai pegar uma planilha de Excel e você vai separar seus vínculos. Vamos supor que você atenda num concurso público. Aí você atende lá 20 horas. Aí você, por mês, né, 20 horas por semana, 80 horas por mês. E aí você recebe um valor X. Vamos supor que você trabalha 100 horas por mês, tá? Só para ficar mais fácil o exemplo aqui. 100 horas por mês nesse concurso, você recebe R$5.000. R$5.000 dividido por 100, então você tem ali, você recebe R$50 por hora trabalhada. Tá? Um exemplo só hipotético. Você vai fazer a mesma coisa. Eu também atendo consultório. Consultório eu atendo tantas horas por mês, meu faturamento foi tanto. Eu atendo plano, tantas horas por mês, meu faturamento foi tanto. Eu tenho um outro vínculo de plantão, que eu faço tantos plantões por mês, no final do mês eu recebo tanto. Faz esse cálculo e você vai ver o seu retorno por hora trabalhada em cada vínculo desse. Gente, isso tem dado uma clareza gigante para os colegas. Tem uma colega pediatra que ela falou, nossa, quando eu fiz esse exercício foi como se eu tivesse recebido um soco na cara, assim, tipo, doeu muito. Porque eu me dediquei tanto para me formar, eu me dediquei tanto na minha formação, eu me dedico tanto para os meus pacientes. E quando eu fui ver, eu estava recebendo uma mixaria por hora trabalhada, sabe? Tipo, eu lido com vidas, eu salvo vidas e tal. E a ideia é exatamente essa. Né? A ideia é que você fique desconfortável. Que você fique desconfortável por quê? Porque isso vai fazer com que você se mexa, que você se mova, né? Que você lide com as barreiras que podem estar te parando. Tá? E uma das barreiras é o quê? É exatamente esse tempo. Esse tempo que você está dedicando para um local que não está te valorizando como profissional, que muitas vezes você não se sente bem, que as pessoas não te tratam bem, que você não está conseguindo fazer o melhor para o paciente. E você começa a enxergar aquilo como temporário. Anota essa palavra. Temporário. Você que está no círculo vicioso, não pense que é o fim do mundo. Pelo contrário, agradeça. Poxa, que bom que eu descobri que eu estou no círculo vicioso, porque a partir de agora eu vou mudar isso. A responsabilidade de chegar até aqui, a culpa de ter chegado nesse nível é minha, e a notícia boa é que a responsabilidade de sair também desse buraco também é minha. Sem irresponsabilidade, sem esqueminha, sabe? De forma ética, de forma íntegra. É possível, tá? Então, assim, mapeia isso. Essa é a segunda dica. Terceira dica. Uma vez que você mapeou, você vai avaliar desses vínculos, quais são aqueles que você pode começar a dizer não de forma sequencial. Olha, a quarta dica é sobre grana, né? Mas a quinta dica, na verdade, é sobre grana, mas aqui tem a ver já com isso. Você vai identificar quais são os vínculos que você vai ver que você já pode. Alguns talvez você já possa até dizer não imediatamente. Outros não, você vai ter que fazer um planejamento maior de alguns meses, talvez anos. Mas o fato é que, a partir do momento que você enxerga aquilo como temporário, você tira um macaco das suas costas, assim, um gorila das suas costas que estava te segurando, assim, que você achava que nunca ia poder se livrar dele. Você tira ele. Espera aí, cara. Daqui a pouco eu vou me livrar disso. Isso é temporário. Porque eu vou fazer meu consultório funcionar. Eu vou me organizar para isso. Eu vou fazer o que tiver que ser feito para o meu consultório ser minha principal fonte de renda. E caso você queira, a sua única fonte de renda. Então, olha só. Quando você... Tem exemplos de colegas que, até em lives já gravadas aqui no YouTube, a gente tem 230, mais de 230 conteúdos. Dentre eles, uns 50 conteúdos que eu entrevistei alguns colegas. E alguns desses colegas falaram assim, Sidney, eu já cheguei a atender pacientes por R$30 a consulta. R$30 a consulta. Então, assim, esses colegas, quando eles enxergaram, quando eles fizeram esse exercício e viram que era aviltante isso, eles começaram a dizer não. Começaram a dizer não para esse tipo de vínculo. E olha só que interessante.
Imagina, tinha um colega que ele estava com 90 horas no vínculo, ele dedicou anos da vida dele, né? No vínculo que ele tinha, que ele fazia 90 horas por semana nesse vínculo. E aí, um belo dia, ele foi convidado a se retirar desse vínculo. No meio do trabalho ele estava, foi chamado no RH e foi convidado a se retirar. Olha que interessante, gente. Simplesmente de uma hora para outra, brotou 90 horas por semana de tempo para ele, para ele focar no consultório. Então, às vezes a gente reclama que não tem tempo, mas você está trocando, você está investindo seu tempo no lugar errado, no lugar onde está te trazendo. É muito simples isso. Você faz todos esses cálculos, né? Se um lugar A, um vínculo A, seu retorno por hora, vamos supor que seja R$100. Se no lugar B, o seu retorno por hora é R$200 e você gosta do lugar B mais do que o A, por que cargas d'água você está no A? Se você pode simplesmente aumentar um pouco da carga de trabalho do B e ganhar até mais do que antes trabalhando nos dois. Olha que louco. Olha que louco. Isso para mim, essa chave virou para mim lá em 2014, quando eu tive que abrir mão de um concurso público federal para poder me dedicar ao mestrado. Eu fui e eu queria honrar a fonte, mas eu não me lembro de verdade se alguém me deu essa dica que eu estou dando para vocês aqui agora. Para um tempo da sua semana, de preferência no final de semana, de preferência num local que não tenha, você esteja sozinho, que você esteja tranquilo ou tranquila, e bota na ponta do lápis qual é o real custo que você tem por mês. Quanto que você precisa para viver muito bem? Quando eu falo viver muito bem, é com dignidade, com conforto, com segurança, para você e para sua família. Quanto você precisa? Gente, quando eu fiz isso, na época, 2014, eu tinha uns 5 vínculos e eu devia estar ganhando perto de R$30 mil. Quando eu fiz esse cálculo, eu fui ver, o que eu realmente precisava era entre 15 e 20 mil. Ou seja, eu não precisava trabalhar tanto como eu trabalhava para poder viver bem, sabe? Aquilo foi libertador para mim. Por quê? Porque eu pude fazer meu mestrado sem, sabe, com mais tranquilidade. Eu pude começar a investir em outras áreas da minha vida que eu não conseguia investir porque eu estava só trabalhando para pagar boleto. Quanto que você precisa para viver bem, você e a sua família? Né? Essa é uma pergunta importante. Tá? E aí, quando você tiver essa resposta, se for parecido com o que eu tenho visto, você vai ver que vai ter um monte de vínculo que muitas vezes você está fazendo que talvez não precisasse você fazer. Tá? Outra coisa é o seguinte, quantos de vocês, gente, isso é uma coisa muito comum, muito comum. Eu falei para vocês que eu falei com alguns colegas essa semana, eu falei com assim, eu conversei por 1 hora, mais ou menos, nas últimas 2 semanas, com uns 10 colegas ou mais. E é incrível, assim, como a maioria dos médicos ainda a gente acaba, quanto que isso parece óbvio, mas não é. Quanto que a gente acaba trabalhando de graça em muitos locais. Então, assim, colegas, por exemplo, um colega me falou assim, cara, eu tô cuidando da assessoria de uma determinada empresa. Quanto você ganha? Não, eu estou fazendo isso só na camaradagem e tal. Ou então, eu sou chefe da residência. Quanto você ganha? Na camaradagem. Eu estou cuidando de não sei de quê. Trabalhando de graça. E aí, assim, eu virava para esse colega e falava, poxa, se você pegasse esse tempo e direcionasse para o seu consultório, para criar conteúdo para você, para treinar sua secretária, recrutar uma secretária, para estudar sobre gestão, marketing, vendas, né, que isso ninguém ensina para a gente na faculdade, para estar no consultório, né, para realmente ir para o consultório, para estar com a agenda disponível, né? Então, eu não sei se esse é seu caso, eu não sei se é o caso de você que está me ouvindo, que está me vendo aqui agora, mas se for, não existe essa de trabalhar de graça para ninguém, pessoal. Não existe essa. Você não chegou onde você chegou de graça. Você, seus pais, alguém pagou essa conta. Não existe almoço grátis. Então, assim, a maioria das vezes a gente está dizendo que não tem tempo. Eu não tenho tempo, mas quando você vai ver, quando você lista as suas tarefas, a sua semana, você está lá
trabalhando para um monte de gente. E pior, de graça. É muito louco isso. Quantos médicos também que estão trabalhando nas sociedades médicas, sindicato, CRM, ou mesmo no SUS. Essa semana eu falei com um colega também que foi assim, foi muito icônica a situação dele. Ele falou: Sidney, eu estou num lugar no SUS onde eu não me sinto mais bem, onde eu não consigo, né, onde eu chego lá e eu sinto que eu não me pertenço mais àquele lugar. Mas é porque eu sou o único médico que faz o trabalho que eu faço lá e tal. E aí eu falei para ele: cara, quanto tempo você está lá? Ele falou: tô lá há 10 anos. Aí eu falei: cara, você já deu sua contribuição. Deixa eu te dizer uma coisa. A responsabilidade sobre a saúde das pessoas no Brasil não é do médico, é do Estado. Você não tem que achar que você não tem que achar que você é o responsável por, eu sou o único que pode resolver. Não faz isso. Eu já passei por isso como servidor público lá atrás. Eu achava que eu tinha que resolver, salvar o mundo. Não, a gente não vai salvar o mundo. Aqui no CVM a gente fala muito sobre colocar a primeira máscara em você. Lembra lá do avião? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão do teto. Coloque primeiro a máscara em você, para depois prestar ajuda. Então, às vezes, a gente fala que não tem tempo, mas a gente está se submetendo a lugares que a gente não deveria estar submetendo. E esse colega já deu a contribuição dele, 10 anos. O Estado tem que dar um jeito de contratar outras pessoas. E tanta gente nova aí, enfim, dá-se um jeito. A gente, muitas vezes, como médico, a gente pega, né, essa responsabilidade como se fosse nossa. E eu quero te dizer, não é sua responsabilidade salvar todo mundo. Sua responsabilidade é salvar você primeiro. Você precisa estar bem para você oferecer um atendimento incrível para, sim, salvar outras pessoas que você vai ter contato, mas não vai ser todo mundo. Então, foi muito massa, assim, essa conversa que eu tive com ele. E é uma coisa que eu vejo como um padrão, assim. Teve uma outra colega que falou: Sidney, eu achava que eu amava o SUS, mas eu descobri que eu amo ajudar. Olha que massa. Então, olha só, relembrando, identificar o que realmente é importante para você, primeira dica. Segunda dica, identificar se você está no círculo vicioso. Terceira dica, começar a dizer não para os vínculos que não faz sentido para você, seja de remuneração, seja que você não está feliz, seja que você, enfim. Quarta dica, começa a planejar sua agenda. Começa a planejar sua agenda. Como? Existem dois tipos de atividade, pessoal. As atividades de manutenção e as atividades de crescimento. O que é atividade de manutenção? São as atividades que você faz para manter os boletos pagos, para pagar sua energia, para pagar comida, para pagar colégio, para pagar plano de saúde, aluguel, financiamento, não sei quem que mora de aluguel, quem tem casa, enfim. Para manter a sua dignidade como pessoa na sociedade, tá? Para manter a dignidade da sua família. São atividades de manutenção. É um plantão que você dá, é um concurso que você tem, é um plano de saúde que você atende, é uma clínica popular, não sei. O que quer que seja. E as atividades de crescimento, que são as atividades que vão te impulsionar, como o Carlos colocou aqui, ó. É um passo para trás para pegar impulso. É isso aí, Carlos. São as atividades que você tem que vão te catapultar, né? Que vão te levar para o próximo nível. Então, olha só que louco isso, né? Que acontece com o médico no Brasil. A gente passa 6 anos, a gente passa um tempão para passar na faculdade. Aí depois a gente passa 6 anos na faculdade. Depois, alguns anos na residência, especialização. Para depois a gente submeter a atender um paciente a cada 10 minutos e receber R$30, 40, R$50 por consulta, no caso dos clínicos. Cirurgiões que fazem cirurgia extremamente complexa recebem R$100. Depois disso tudo, depois de todo esse sacrifício, né? E aí, não tem nada de errado trabalhar para os outros, não tem nada de errado. Mas, se você, né, assim como nós aqui, acredita que você pode, né, trabalhar menos, ganhar mais e fazer um impacto maior na vida de seus pacientes, eu quero dizer que você precisa
que você precise ir além do que somente o que você já fez até agora. A faculdade e a residência, infelizmente, elas não te preparam para esse mercado de consultório particular, de ser dono de um negócio, de ser um empreendedor. Não prepara, definitivamente não. Prepara para ser somente um empregado. E tá tudo bem ser empregado, não tem nada de errado, tem espaço para todo mundo, tá? O fato é que eu, como empreendedor, eu tive que descobrir sozinho, pagar uma fortuna em cursos e livros para poder descobrir, mas eu posso ser empreendedor. Por que isso nunca foi apresentado para mim em nenhum momento da minha carreira? Eu tive que passar 25 anos em escolas formais até o mestrado para chegar e dizer, não é isso que eu quero não quero ser empregado. Gente, de novo, nada de errado com ser empregado. Nada de errado. Agora, tem gente que não vai querer ser, que não faz sentido para ele ser. Eu tinha dificuldade em todos os empregos que eu tinha por isso, porque eu queria fazer diferente, eu queria fazer melhor, e sempre o pessoal me puxava e dizia, ei, só segue o padrão, só segue o fluxo, só segue a manada, e aquilo me matava. Se você é assim também, eu quero dizer que você pode ser um empreendedor ou empreendedora. Se você não aceita o status quo, se você entende que você pode fazer melhor, que você pode fazer diferente, que você não precisa seguir a manada, talvez você seja um empreendedor, talvez você tenha um espírito empreendedor. Se você está disposto a correr risco, a ganhar muito mais, mas correr mais risco, talvez você seja um empreendedor. Se você tem um valor muito maior de liberdade e você não liga tanto para a segurança, talvez você seja um empreendedor ou empreendedora. Porque isso é o meu caso. Então, você precisa separar tempo na sua agenda para as atividades de crescimento. Vocês precisam separar, vocês precisam entender que o consultório de vocês é algo tão importante como qualquer outra área da vida de vocês. Vocês precisam colocar isso como prioridade na vida de vocês. Para vocês terem um agendamento semanal para o consultório. Seja para assistir aula, seja para ler livros, seja para fazer treinamento, seja para o que for que esteja relacionado ao consultório. Se você não separar a sua agenda, se você não bloquear a sua agenda para isso, você vai acabar sendo a agenda de alguém. Se você não tiver sua própria agenda, anota essa. Se você não tiver sua própria agenda, você vai ser a agenda de alguém. Se você não for lá e bloquear sua quarta-feira à tarde, quarta-feira à noite, o que quer que seja, sábado, não importa, e colocar, hoje é dia de consultório, hoje é dia de assistir aula, hoje é dia de leis, hoje é dia de treinamento, hoje é dia de... Alguém vai chegar e vai dizer, opa, doutor, tem uma quarta-feira livre aqui de plantão, tem uma quarta-feira numa clínica, tem uma quarta-feira de não sei de quê. E aí você vai olhar e vai dizer, tá livre, deixa eu ir. E aí seu consultório vai ficando de lado. E o seu sonho vai ficando mais longe.